Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem? Essa daí vai tratar do assunto de volume de um prisma retangular, ou como o próprio problema fala aí, de um paralelepípedo reto retângulo. Se você tem dúvida nesse assunto ou deseja aprender mais, continue aqui comigo. Vamos ler o problema. Olha aí. No recipiente, com a forma de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Isso a gente consegue ver tranquilamente, né, na nossa imagem que ele traz aqui no problema, né? Ó. Um recipiente tá no formato de paralelepípedo reto retângulo, certo? E aí, você vê aqui o objeto e água, né, até uma altura de 8 centímetros. Vamos seguir lendo o problema, ó. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros, ok? Ou seja, quando ele fala assim, pelo menos 15 centímetros, com 15 centímetros ele consegue tirar. Mas, por exemplo, se tiver 16 centímetros, consegue também. Se tiver 16,5, consegue também. A menor altura da qual ele consegue retirar é exatamente de 15. Consegue com 16, com 17, com alturas maiores, não vai conseguir com alturas menores. Por exemplo, 14, ele não vai conseguir. Então aqui, ele vai precisar com que a altura, deixa eu marcar logo aqui no nosso desenho, ela chegue exatamente à altura de 15 centímetros. Ok, e aí é uma coisa importante, minha gente. Se ele precisa chegar a essa altura de 15 centímetros, quanto é que ele tem que crescer? Ele tem que crescer exatamente 7 centímetros. E é isso que eu vou marcar aí no problema. Então ele vai ter que crescer aqui, ó, 7 centímetros. Ok, vamos continuar lendo o problema. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. E a pergunta: qual é o número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas? Pois bem, né, minha gente? O problema é muito claro. Você tem um recipiente aí, no formato de paralelepípedo retângulo, prisma retangular, onde foi colocado água até uma altura de 8 centímetros, com um objeto dentro dele, e a gente deseja retirar esse objeto. E para retirar, né, essa água que está lá no recipiente tem que chegar a uma altura de pelo menos 15 centímetros. E como é que a gente faz, né, com que essa água chegue a uma altura de 15 centímetros? Colocando mais água? Não. Num passe de mágica, faz mágica lá, a água sobe e a gente tira o objeto? Não. Ele faz o quê? Ele coloca bolinhas lá dentro, bolinhas que têm um volume de 6 centímetros cúbicos cada, e essas bolinhas ficarão totalmente submersas. E é essa a pergunta: quantas bolinhas eu preciso colocar para que a gente consiga retirar esse objeto? E a chave do problema, minha gente, está em vocês entenderem o seguinte: essas bolinhas, como ele fala, ele tem um volume, né? Que é de 6 centímetros cúbicos. Ok. No momento que você coloca essas bolinhas no recipiente, eu vou falar aqui num linguajar bem natural para que vocês possam entender. Vou nem falar tanto num linguajar tão matemático, tão científico, para que vocês possam entender o que eu vou falar aqui. No momento que vocês colocam essa bolinha lá dentro do recipiente, né? Como elas têm um volume, né? Então, elas vão passar a ocupar um volume lá dentro. Mas essas bolinhas, elas vão afundar, né? Vão ficar totalmente submersas, ou seja, embaixo da água. Então essas bolinhas, minha gente, elas vão passar a ocupar um lugar que antes, né, antes eram da água, né? Então o que é que vai acontecer com a água? Ela, vamos dizer assim, vai ter que mudar de posição, né? Já que essas bolinhas vão afundar, vão ocupar esse lugar que antes era da água, essa água agora, vamos dizer assim, vai ter que mudar de posição. Então por isso que à medida que a gente vai colocando as bolinhas na água, a altura dela vai subindo, porque as bolinhas estão passando a ocupar uma posição que antes era da água e agora vai ser das bolinhas. Por isso que a água vai subindo, vai mudando de posição. E aí, qual é esse espaço que as bolinhas devem ocupar? Exatamente, minha gente, esse aqui, ó. Perceba, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Esse daqui, ó, onde está compreendido essa altura de 7 centímetros. Então é exatamente esse espaço aqui todo, né? Exatamente esse prisma aí que tem
uma altura de 7 centímetros. Elas têm que ocupar esse espaço daí, né, porque no momento que elas ocuparem esse espaço, a água vai crescer e vai chegar exatamente à altura de 15 centímetros. E quanto vale o volume desse espaço? E aí veja, como eu falei, isso aqui, ó, minha gente, ó, tranquilamente dá pra gente ver, isso aqui é um prisma também, né, um paralelepípedo retângulo, né? E ele tem uma altura de quanto? De 7 centímetros. Comprimento aqui vai valer o mesmo aqui de baixo, também 4. E a largura aqui também vai ser a mesma aqui de baixo, que vai ser igual a 3. Então, como é que seria o volume desse lugar que as bolinhas têm que ocupar? O volume tem que ser de 4 vezes 7 vezes 3. Não vou multiplicar. E vocês vão entender o porquê, certo? Então, a unidade aqui de volume será centímetros cúbicos. Ok. E aí, veja, uma bolinha, vou fazer uma regrinha de 3 vocês possam entender melhor. Uma bolinha, elas têm que ocupar, né, elas têm não, elas vão ocupar um espaço de 6 centímetros cúbicos, que é o que ele fala no problema. E aí, vem a pergunta, quantas bolinhas, então x bolinhas, né, quantas bolinhas serão necessárias para ocupar esse espaço aqui, né, que a gente calculou anteriormente. 4 vezes 7 vezes 3 centímetros cúbicos. Quantas bolinhas eu vou precisar para conseguir ocupar esse espaço? E aí montamos uma regra de 3, meio pelos extremos. 6 vezes x, 6 vezes x é igual a 4 vezes 7 vezes 3. Perceba, 6 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, o x é 4 vezes 7 vezes 3 dividido por 6. E agora vocês vão entender por que eu não efetuei antes a multiplicação. Veja, minha gente, nós temos aqui uma fração, né, que representa uma divisão, e no numerador nós temos somente multiplicações. Então, eu posso efetuar algumas simplificações, como dividir em cima e embaixo aqui por 3. Né? Então, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1, 6 dividido para 3 vai dar 2. Também posso dividir em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, e 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, veja, no denominador ficou apenas 1, e todo número dividido por 1 vai dar ele mesmo, ou seja, aquela coisinha que está lá no numerador, né, que está na parte de cima, quando dividir por 1 vai dar o que está lá em cima. Ok. E o que é que tem lá em cima? 2 vezes 7, 14, vezes 1 vai dar 14 também. Então, quantas bolinhas nós precisaremos para ocupar aquele espaço para fazer com que a água suba até uma altura de 15 centímetros? Nós iremos precisar de 14 bolinhas, ok? E aí a resposta para o nosso problema será a letra A. Veja um probleminha aí, bem tranquilo de a gente resolver, um probleminha bem fácil. E aí é o que eu venho falando em todas as questões aqui de resolução do Enem. Que é exatamente o que a gente procurar estratégias para que a gente trabalhe mais rápido. Veja, qual foi a nossa estratégia agora? Não efetuar essa multiplicação, né? Que a gente ia perder um pouquinho de tempo, né? Então, eu deixei para fazer ela depois, né? Depois que eu fiz algumas simplificações, tudo mais, e aí ficou melhor da gente trabalhar e trabalhamos bem mais rápido. Tá bom, minha gente? Tem uma outra interpretação também para esse problema que eu vou deixar aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima para que vocês possam conferir também uma explicação que gasta um pouquinho mais de tempo, mas também um novo olhar para esse problema. Ok, galera? Então, minha gente, se você gostou, se você entendeu, ajuda esse canal a crescer. Veja como é simples, assim como aprender matemática. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!